Boa noite, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, aos amados irmãos. Eu convido aos amados para estarem abrindo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Então vamos estar fazendo uma leitura dinâmica, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Então vamos lá, peguem suas Bíblias e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós nessa noite. Amém? Então vamos lá. O título da minha Bíblia: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou aos reis de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te-lhe que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Então, amados, aqui nós temos uma situação que recai sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Não querendo me alongar muito nesse texto, nós vamos fazer algumas abordagens rápidas que possam servir de estímulo para a nossa caminhada cristã, Você que encontra-se desanimado, você que de alguma forma perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu a visão, perdeu a alegria de viver, alegria nas coisas do Senhor, alegria na sua própria vida. Vamos dar uma estudada nesse texto e vamos ver qual a revelação que Deus tem para nós, hoje. A primeira coisa que eu vejo nesse texto e me chamou a atenção é quando nós focamos os nossos olhos nas coisas naturais. O que eu vejo com os meus olhos naturalmente, aquilo que mais me chama a atenção, Se eu estou passando um momento bom, o que vai me chamar a atenção é as coisas alegres que eu estou vivendo, as coisas gostosas da vida. Mas o inverso disso também é muito verdadeiro. Quando eu estou passando momentos difíceis, momentos delicados, momentos conflitantes na minha vida, os meus olhos naturais tendem a focar mais o quê?
os problemas, as situações difíceis que eu estou vivendo, os conflitos, né? Sejam eles quais forem, as dificuldades. E isso me leva a dimensionar o problema e subestimar o poder de Deus. Normalmente, quando eu foco muito em um problema, quando aquele problema começa a me consumir, quando eu tenho, né, a perda da visão espiritual, eu tenho também a perda da minha fé. E a fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, o cristão, ele é movido pela fé. Se eu perco a minha fé, logo eu perco a minha força motriz. É como um carro, né? Eu tenho um veículo que me leva para todo lugar que eu preciso. Mas eu tenho que colocar o combustível, eu tenho que fazer a manutenção desse veículo, eu tenho que deixá-lo em condições de trafegar. Quando perdemos a fé, o que se sobressai da nossa vida é o olhar natural. Nesse texto, fazendo uma abordagem rápida, nós vimos que Geazi, é o nome do servo, do homem de Deus, ele olha com a visão natural para o problema. Mas Deus te chama nessa noite para olhar com a visão sobrenatural. Mas para olhar com a visão sobrenatural, você tem que ter um olhar espiritual. E ter um olhar espiritual é ter intimidade com Deus. Mas como ter intimidade com Deus frente a tantos problemas que temos passado ultimamente, né? Pessoas que perderam seus entes queridos, irmãos que perderam seus empregos, né? Famílias que estão tendo grandes dificuldades. Como focar, como acreditar no sobrenatural de Deus? Por isso, irmão, que eu te falo, é o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus requer visão espiritual. Nós podemos comparar nesse texto a visão de Geazi e a visão de Eliseu. Geazi focou no problema. Eles estavam cercados pelo exército dos sírios. Naturalmente, olhando aquela situação, o que fazer diante de tanta adversidade? É natural. Mas Eliseu não, Eliseu era um homem de Deus, um homem que tinha uma tremenda intimidade com Deus, um homem tremendamente usado com Deus. E Eliseu olha e fala para o seu servo: descansa, relaxa. É assim que Deus te chama nessa noite. Primeiro, para você recuperar a sua fé. Por recuperando a sua fé, você recupera a sua visão espiritual. Então você começa a ter certeza de coisas que você já tinha abdicado, que você já tinha deixado de lado. Não é? Daquela situação que você está vivendo, que você acha que não tem mais jeito, daquela pessoa que você conhece, daquela pessoa que muitas vezes você orou por ela, e hoje talvez você fale assim: chega, não vale mais a pena, é muita ingratidão, essa alma é cansada, né? A gente luta, a gente batalha, a gente intercede, e a pessoa continua do mesmo jeito. Eu quero te falar uma coisa para você. Quem te convence, ou quem convence, é o Espírito Santo de Deus, né? E sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Então, tire o foco, né, das coisas que têm te afligido naturalmente, das coisas que têm te magoado, das coisas que têm te maltratado, te moído por dentro, esses sentimentos facciosos, né? Essa vontade que você
está de abandonar tudo, de achar que nada vale a pena, né? Que tudo está ruim, que todos te abandonaram. Vou te dar uma boa notícia: Deus continua te amando. Deus não se afastou de você. O seu olhar natural te afastou de Deus. Então recupere o seu olhar espiritual, retorne, né, para as coisas do Senhor, se aproxime mais de Deus do que das coisas do mundo, busque as soluções dos seus problemas no Senhor, mas para isso você tem que ter fé. A Bíblia nos relata que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira coisa que eu te chamo nessa noite é: vamos nos aproximar de Deus, recuperando a nossa fé. Irmão Gilberto, como eu recupero a minha fé, o meu esfriamento, a minha apostasia, o meu distanciamento das coisas de Deus? É simples, irmão. Comece a meditar na sua palavra bem de dia e de noite. É isso que o salmista falou, né? Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E ele fala: bendito o varão que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Então, primeiramente, Deus chama para ser bendito meditando na sua palavra. Se você começa a se aproximar da palavra de Deus, você começa a ter intimidade com Deus e concomitantemente o seu pensamento começa a ser preenchido pelas coisas de Deus, né? E quando você começa a preencher a sua mente com as coisas de Deus, você começa a afastar da sua vida esses pensamentos ruins, essa vontade de abandonar tudo, né? Essa crença de que Deus não age mais na tua vida, né? Essa certeza sua, né, de olhar natural que diz que nada mais vai dar certo, que seu casamento é ruim, que seu trabalho não presta, né? E você começa a perder a esperança. E com a perda da esperança no Senhor, você começa a ser preenchido pelas incertezas da vida. Por quê? Porque a esperança, ela nos move. Eu espero alguma coisa, né? A esperança faz você buscar algo além. A esperança faz você ter uma força que brota do seu interior, que ainda que tudo diga que não na sua vida, a esperança, né, através da sua fé, faz você acreditar que aquilo vai dar certo, faz você não desistir, faz você persistir, faz você insistir. E isso faz com que o inimigo comece a não entender: poxa, eu tenho investido tanto naquela vida, e nós estamos falando do inimigo, nós estamos falando aqui dos sírios. Os sírios estavam armando emboscadas para Israel. Você acha que nesse momento onde eu estou gravando essa mensagem, né, onde você encontra-se no celular, você acha que o inimigo está fazendo o quê? Ele está tramando contra a sua vida, mas os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor, esses nos guardam. Esses são como os anjos e os cavaleiros de fogo que Eliseu mostrou a Geazi. Mas como Eliseu pôde mostrar a Geazi o que era espiritual, se Geazi tinha olhar físico? As coisas espirituais, como as coisas de Deus, não é para o homem natural, mas sim para o homem espiritual. No final dessa mensagem eu vou te convidar a fazermos a oração de Eliseu. Você que perdeu a fé, você que perdeu a esperança, saiba que existe um Deus que te conhece desde o ventre da sua mãe. Você é um escolhido. Lute, reaja. Esses são desafios
que eu te faço nessa noite é reagir. Levante. O que o inimigo quer é te cercar de problemas e situações e botar na sua mente, na sua cabeça, que Deus não pode fazer mais nada para você. Primeiramente, você vai mostrar para Deus que você pode fazer muito por você. Como? Se aproximando de Deus, se aproximando da palavra do Senhor, recuperando o bom ânimo. Jesus disse: tenhas bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também podemos vencê-lo. Eu sei que é fácil, através de uma tela aqui, de uma gravação, te passar uma mensagem motivacional. Você vai estar falando assim para mim: mas irmão Gilberto, você não sabe o que eu estou vivendo. Realmente eu não sei, mas existe alguém que te ama e sabe o que você está passando e está pronto para te ajudar, porque Ele não se afastou de você. Você é que se afastou dele. Então a perda da fé, a perda da esperança, ela nos rouba um outro sentimento, é a alegria de viver. Esse é um sentimento que impulsiona o homem, né? O que te motiva a viver, o que te deixa alegre. Qual a alegria que você tem hoje? Se você perdeu sua fé, se você perdeu a sua esperança, dificilmente você vai ter alegria para viver. Começamos a colocar defeitos em todos, porque a capacidade do ser humano é sempre culpar alguém pelos seus próprios erros, pelas suas mazelas, né, pela sua omissão, por tudo aquilo que muitas vezes é a própria pessoa que causou para si próprio. Né? Nós temos essa confortável desculpa: estamos assim porque o meu irmão, as pessoas que convivem comigo não me entendem, as pessoas que convivem comigo, né, não têm o mesmo pensamento que eu. Não, as pessoas que convivem com você não se afastaram de você. Assim como você se afastou de Deus, você também muitas vezes afastou as pessoas, né, que te querem bem, que oram e intercedem por você da sua vida. Porque é fácil arrumarmos desculpas, difícil é termos coragem de virar a mesa, difícil é ter coragem, né, de você renascer das cinzas. Isso que é difícil. Por quê? Porque isso requer confrontos com o seu interior, onde você vai ter que olhar para dentro de você e perguntar: quem sou eu? Será que eu estou assim? Por quê? Como eu posso fazer para melhorar? Como eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Como eu posso fazer para me reaproximar das pessoas que me amam, pessoas que sempre quiseram o meu bem? Recuperando a sua fé, recuperando a sua esperança e recuperando a sua alegria de viver, entendendo que existe um Deus que, apesar de tudo que você está vivendo, continua te amando. Existem irmãos que intercedem e continuam orando pela sua vida. Então te convido nessa noite a fazermos a mesma oração que Eliseu fez para Geazi, para abrir os olhos e ver
o sobrenatural de Deus. Então eu te convido nessa noite a ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, apesar de todos os problemas e conflitos que você está vivendo. Deus continua te amando. Deus quer o seu melhor. Vamos estar orando para que a nossa visão saia do natural para o espiritual. Então vamos orar. Te convido a fazer uma oração sincera diante de Deus. Fala com Ele o que você tem passado. Fala com Ele quais são as suas aflições. Conversa com o teu Deus, porque Ele te ama. Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto para direcionar os seus passos. Quando nós consagramos, entregamos a nossa vida ao Senhor, é Ele que a dirige. Pai amado, Pai querido, Senhor, nessa noite eu venho aqui mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Entregar cada família representada, Pai, que tem ouvido essa mensagem, a cada pessoa que essa mensagem chegar, eu quero entregar, Senhor, a vida dela em Suas mãos, Pai. Eu não sei o problema, Deus, que cada um está passando, mas a Sua palavra me garante, Senhor, que Tu sabes, ó Deus, através da Sua onisciência. Tu sabes o que nós pensamos, Senhor. Tu sabes tudo aquilo que nós necessitamos, Deus. Senhor, para aqueles que perderam a visão, Pai, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão prostrados, Pai, para aqueles que perderam a fé, a esperança, a alegria de viver, Deus, eu te peço, Pai. Age nessas vidas, Senhor. Entra com o seu sobrenatural, Deus, para que eles ainda possam, Pai, saber que Tu és o Deus que tudo pode, Pai. Que assim, Pai, como as escamas, Pai, da vista do apóstolo Paulo na estrada de Damasco também foi retirada, Pai. As escamas dos olhos, Pai, do servo do homem de Deus chamado Geazi, Senhor, que olhou naturalmente, Pai, e só viu dificuldades. Assim também, Pai, é essa oração que eu faço a Ti, Pai, para aqueles irmãos que têm visto dificuldades, Senhor, para aqueles irmãos onde as lutas, Pai, estão tão grandes que já perderam a sua esperança, Pai, já perderam a sua fé, já perderam a sua alegria, Pai, de viver. Pessoas que encontram-se num estado espiritual debilitado, Pai, pensando em desistir de tudo. Visita eles agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Senhor, quando Elias estava prostrado embaixo daquela árvore no estado depressivo, Deus, Tu mandastes um anjo, Senhor, com água e pão. E a palavra diz com aquele pão assado em brasas, aquela água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, Pai. Que esse mesmo, Pai, pão e essa mesma água, Senhor, seja oferecido aos irmãos que encontram-se cativos, encontram-se abatidos, encontram-se prostrados, encontram-se desanimados, perderam a esperança e a alegria de viver, Pai. Que as escamas, Pai, dos olhos naturais caiam agora e eles possam ver, Pai, o sobrenatural de Deus através dessa água, através desse pão, Pai. O pão representa o Senhor, o pão vivo que desceu do céu.
Toma essas vidas agora em suas mãos, Pai. Nós temos culto, Pai, no domingo pela manhã, Deus, e à noite. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trazendo ânimo, Pai, a esses irmãos que encontram-se afastados, que encontram-se desanimados. Muitos encontram-se enfermos de alma, enfermos fisicamente, Pai. Que eles possam receber da sua porção, Pai, dessa água viva e desse pão, Pai, que representa o Senhor, para lhes dar bom ânimo, Pai. E com a força dessa comida e dessa bebida eles possam caminhar, Pai, 40 dias e 40 noites. Repreende, Senhor, toda a investida que o inferno tem feito sobre a vida dos irmãos, Pai, que tem ouvido esta mensagem. Vá tocando agora, Pai. Vai tirando todo o desânimo, vai tirando toda a prostração, vai curando as enfermidades, Pai. Em nome de Jesus, Deus, vai trazendo bom ânimo, Senhor. Vai trazendo estratégias para o teu povo, Senhor. Abre portas de emprego, Pai, para aqueles que encontram-se desempregados, Pai, porque sabemos que os teus servos precisam, com a força das suas mãos, levar o sustento, Pai, para as suas casas. Por isso, Senhor, abre as portas que se fecharam, agindo, Pai, com o seu sobrenatural na vida, Pai, de cada um que tem te buscado, em nome de Jesus. Amém e amém.